Bom, pessoal, agora formalmente bom dia a todos. A gente vai começar mais uma aula aqui do nosso encontro. Para o pessoal que vai estar assistindo a gente depois, essa turma de pós-graduação em Teologia Sistemática do Seminário Teológico Jonathan Edwards, e nós temos nosso encontro mensal aqui, todo último sábado do mês, para estudar um teólogo da história. Esse ano, nós estamos estudando Anselmo da Cantuária, que é um teólogo muito importante. A gente já viu uma biografia sobre ele, a gente já viu algumas aulas anteriores sobre ele aí. A antropologia dele, a gente viu no mês passado, né? E hoje nós vamos ver sobre a teoria da linguagem de Anselmo, num livro que, como eu falei para vocês agora, antes de começar a gravar, ninguém vai ler nunca na vida, né? A não ser que queira realmente se aprofundar aí no pensamento de Anselmo, que é um livro dele chamado De Gramático, né? É o Sobre a Gramática. É um livro importante, lembrando que eu estou fazendo a base aqui nesse livro aqui, que é a Oxford World Classics, né? É uma série aqui da Oxford, e nesse volume aqui você tem as principais obras de Anselmo, tá? Então o De Gramático está aqui dentro também, tá? Ocupa poucas páginas aí. O De Gramático, a letra é bem pequenininha, então é uma edição mais condensada para caber no volume só, as obras dele, né? Mas é uma edição muito boa. Tem até uma introduçãozinha no começo do livro, em cada livro e tal, tá? Então a gente vai ver, gente, a importância desse livro, que é completamente desprezado, que é o De Gramático, e a importância da linguagem aí para Anselmo, tá? Nós já oramos, e então o título da aula de hoje é Anselmo e a linguagem não é nem vazia e nem inútil, então a gente vai ver algumas coisas, e aí vai ter várias implicações práticas e ensinamentos para nós como estudantes de teologia, como aprendizes aí, né, da teologia. Vai ter algumas coisas bem úteis para nós pensarmos aí a questão do estudo teológico, tá? Porque vocês vão ver que quando a gente vai para o degramático purinho, assim, ingenuamente falando, né, a gente vai ter muita dificuldade de encontrar uma relevância para o livro como um todo, mas por isso que nós temos as nossas aulas aqui, quando a gente contextualiza no contexto histórico, no contexto das obras de Anselmo, a gente vai ver que degramático tem uma importância muito grande aí sobre o pensamento de Anselmo e sobre o desenvolvimento posterior da teologia. Tudo bem? E aí, só para lembrar vocês, dúvidas, comentários, vocês podem interromper aí. Então vamos lá, gente. Existe um estranhamento muito grande quando a gente vai ler o degramático, tá? Especialmente nós aqui, modernos, né? Pós-modernos e pós-modernos, talvez. E aí eu fiz um jogo de palavras aqui de orações devotas versus orações gramaticais. Porque quando você entra na obra de Anselmo pelas orações, vocês vão ver um uso da linguagem, um uso retórico, poético, muito apaixonado, muito devocional, de oração mesmo, de orar a Deus, e ser uma leitura mais edificante aí, tá? Deixa eu deixar o Adilson entrar aqui. Só que quando depois de você ler as orações dele, você vai ler o degramático, parece que são dois autores diferentes, tá? Por quê? É um texto muito seco, assim, no sentido devocional da coisa, zero devocional, né? E a gente vai ver daqui a pouco, é um diálogo, assim, sobre a natureza da linguagem, a questão da gramática do latim, né? Então, as orações gramaticais, lembra que oração gramatical é a frase ali que tem verbo, né? Existe um abismo entre as orações devocionais de Anselmo e um livro como o De Gramático, tá? Então, se a gente não entender o contexto da obra, a importância da obra, vai ser uma leitura muito chata mesmo, muito tediosa, porque você vai se ver ali num diálogo que não vai ter nenhuma relevância. Então, os linguistas não estudam De Gramático, a não ser que o cara seja um nerd aí de história da gramática, que esteja pesquisando sobre história da gramática. Eu já li livros sobre história da gramática que ou não citaram Anselmo, ou só mencionaram, Anselmo citou, tem o degramático e tal, mas sem se aprofundar, porque o linguista não dá conta de compreender o degramático de Anselmo dentro do seu contexto teológico, tá? E os teólogos muito menos, ou muito menos um exagero, né? Mas os teólogos não leem também o degramático. Então hoje eu vou argumentar com vocês essa aula toda a importância aí desse livro no pensamento de Anselmo e, portanto, na história da teologia como um todo, tá? Então vamos lá, gente. Deixa eu só desligar meu WhatsApp aqui para não atrapalhar a gente. Ótimo.
Vamos começar a nossa jornada aqui. O De Gramático é descrito por Edmer. Lembra que esse Edmer aqui é o primeiro biógrafo de Anselmo. Ele é um jovem que conhece Anselmo, né? Era um discípulo ali de Anselmo, e ele vai escrever um livro chamado Vita Anselmi, em latim, que é a vida de Anselmo, que a gente viu lá na primeira aula. Se vocês esqueceram aí, já faz uns 2 meses, né? Então vamos lá. O Edmar vai descrever o De Gramático como uma disputa com um discípulo, a quem ele apresentou como alguém que se está debatendo, né, um disputante ali, e nele ele propôs e resolveu muitas questões dialéticas e também definiu e expôs as diferentes maneiras pelas quais as qualidades, as qualia, né, os atributos aí devem ser discutidos, tá? Então, gente, o título é muito infeliz. O título que Anselmo deu para o livro é muito infeliz, porque ele, quando você lê um livro chamado De Gramático, você vai esperar um debate mais centrado e voltado aí para a gramática, tá? Mas não é esse o caso, tá? Igual ele fala, ele dá o nome monológio para uma obra dele porque é um monólogo, mas o título monológio não vai dar sobre o que a obra é, né? O título proslogium também ele está debatendo ali, também não vai dar o tom e o tema da obra. Normalmente a gente espera ver no título da obra uma espécie de resumo sobre o que ela é, pelo menos, né? Só que Anselmo, em muitas obras, ele não faz isso, ele só coloca um título lá que ele acha que vai ser interessante, tá? Mas por quê? O De Gramático ele é mais uma obra de dialética do que uma obra sobre gramática. Gramática vai ser, em certo sentido, o motivo da discussão, tá? Mas ele não está lá ensinando a gramática, por exemplo, está debatendo uma coisa da filosofia da linguagem e da teologia da linguagem, usando categorias da gramática, especialmente substantivo e adjetivo, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas ele não está, assim, sendo um manual de gramática como era na época dele. Então, os livros da época dele, que são chamados de gramática, normalmente eram gramática do latim, explicando lá como que funciona o mecanismo do latim, né? O dele é um diálogo, você vai ver, então, é um diálogo do professor e do aluno, tá? E nós temos ali a gramática como uma desculpa para um debate maior aí sobre a natureza da linguagem, como ela se relaciona com a criação, como ela se relaciona com Deus e assim por diante. Então, o título melhor seria Dialética, se eu pudesse mudar o nome do livro, porque resumiria um pouco melhor para nós o que ele está tentando fazer aí, tá? Mas essa discussão sobre algumas coisas importantes aqui, tá? Alguns vão dizer que o De Gramático é uma introdução ao Trivium. Para quem não sabe, o Trivium é a primeira parte da educação clássica, né? Onde você tem ali as 7 artes liberais, que consistem das 3 iniciais e 4 posteriores, que é o Trivium e o Quadrivium, né? O Trivium é lógica, gramática, lógica e retórica. Retórica também é chamada de dialética. E o Quadrivium são as outras 4 disciplinas aí, música, geologia e assim por diante, tá? Então, alguns vão dizer que é uma introdução ao Trivium, mas isso não tem lá muito a ver, tá? E outros vão dizer que é uma preparação para monges, tá? Então, lembra que Anselmo ficou boa parte de sua vida lá no mosteiro de Bec, que a gente já viu, né? E depois ele foi bispo da Cantuária. Então, alguns especialistas em Anselmo vão dizer que esse livro de gramático era a porta de entrada, a preparação para o treinamento do pessoal na teologia, para serem monges, para serem aí devotos aí no mosteiro. Ok? Então, a natureza da obra já é um labirinto sobre o que seria essa obra, tá? Ela chama de gramático, mas é mais uma dialética, e ela é uma introdução aí aos estudos teológicos, certo? Vamos tentar datar um pouco, então, gente, o de gramático, porque é importante a data aqui, por uma questão simples, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, tá? Quando o Edmar, que é aquele jovem biógrafo do Anselmo, vai conversar com o Anselmo sobre a vida dele, a obra dele e tal, para ele escrever o livro, né? Ele vai ver que Anselmo ele não está muito preocupado com a ordem cronológica da obra dele, tá? Então ele não fala assim que obra que ele escreveu primeiro. Ele está mais preocupado em categorizar por temas ou por afinidades, tá? Então, ele vai colocar o De Gramático junto com outros diálogos, né? Que é o De Veritate, sobre a verdade, De Libertate Arbitri, que é sobre o livre-arbítrio, e De Casu Diaboli, que é sobre
o Diabo, que vai discutir algumas coisas aí sobre o mal também, tá? Então, essas 4 obras, né, o De Grammatico, Veritate, sobre o livre-arbítrio e De Causa Diaboli, são diálogos dele, no melhor estilo platônico, tá? Lembra que Platão escreveu tudo em diálogo, né? A maioria deles protagoniza Sócrates, e aquela questão de você ir perguntando, o mestre e o discípulo, o professor e o aluno ir fazendo perguntas e tal, ou alguém que você está debatendo, e aí você vai aprimorando os conceitos, né? Partindo de algum pressuposto ali, e aí você vai desenvolvendo essa questão. Então você tem uma influência de Platão bem grande aqui em Anselmo, tá? E na própria... Se você ler Platão e depois ler algum desses 4 diálogos aí, vocês vão ver que o estilo é totalmente semelhante, tá? Uma influência a nível de estilística mesmo, tá? Então, é um diálogo, portanto, na tradição platônica aí. Esse livro de gramático é baseado na categoria de Aristóteles e no comentário de Boécio sobre a categoria de Aristóteles, tá? Então, gente, Aristóteles, ele está começando a ser redescoberto aqui, só que ele vai exercer uma influência maior depois de Anselmo, tá? A gente está falando do século XI, século XII, XIII, é um renascimento maior de Aristóteles, tá? E Aristóteles, gente, ele é um filósofo extremamente importante para a teologia, não só para a filosofia, mas para a teologia, tá? E ele vai ter ali, ele vai tentar falar sobre tudo, ele tem livros até sobre biologia, categorização de animais, né? Livros sobre ética, política, sobre psicologia, né? Sobre alma, né? E ele vai ter um conjunto de livros que é chamado de órgão, né? E nesse conjunto de livros, um livro após o outro, ele vai construindo a sua filosofia lógica ali. E ele começa com esse livro aqui, que são as categorias, onde ele vai discutir ali o significado das palavras, né? O que uma palavra é, o que uma palavra não é. Depois da categoria, você vai ter sobre a interpretação, então como que as palavras funcionam na frase, basicamente uma sintaxe e uma interpretação. Depois tem analíticos anteriores e posteriores, enfim, aí depois fecha o órgão com a sofística, né? Então, o próprio movimento de Aristóteles no órgão, começando pelas palavras, depois indo para as frases, depois indo para análise lógica e interpretação mais rigorosa do texto, influencia o Anselmo aqui e o pessoal da época dele. Então, ele, logo no começo do livro, ele cita Boécio, tá? E Boécio é um sujeito extremamente importante, porque ele vai fazer um comentário dessas categorias de Aristóteles que vai ser fundamental. Todo mundo na época de Anselmo lia isso daqui, tá? O comentário de Boécio sobre Aristóteles. E nós temos então essa influência de Aristóteles. Ele vai discutir um pouco essa questão da categoria de Aristóteles, tá? E o que isso tem a ver? O que isso importa, tá? Como Aristóteles ele não é citado no livro, né? Ele só é citado na obra de Anselmo assim, de forma explícita lá no livro Cur Deus Homo, que é Porque Deus Tornou Homem. E Porque Deus Tornou Homem é um dos últimos livros de Aristóteles, de Anselmo. Nós temos aí que alguns vão propor De Gramático como uma obra bem posterior, uma das últimas obras de Anselmo, por conta dessa influência de Aristóteles que você não tem no começo, tá? Mas essa proposta, ela não é muito aceita, gente, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aristóteles só ser citado no Cur Deus Homo, e, portanto, Anselmo só conheceu Aristóteles depois. Não tem nem menor lógica, né? Então, a maioria dos estudiosos vão colocar o De Gramático como ou uns vão colocar como a primeira obra de Anselmo, ou uma das primeiras obras de Anselmo. Ou, pelo menos, naquela mentalidade não cronológica, mas tópica, De Gramático ele precisava ser lido primeiro na obra de Anselmo. Então, antes da gente ir para o Monologion, para o Proslogion, para o Cur Deus Homo, né, a gente precisaria ler o De Gramático. Por quê? O De Gramático, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ele vai formar o fundamento e a base do pensamento de Anselmo, da qual depois ele vai desenvolver toda a sua teologia, tá? Igual fez Aristóteles e alguns gramáticos depois de Aristóteles, né? Ele começou com categoria, vendo o significado de palavras, para depois ir até a sua lógica completa ali, e conseguir desenvolver a sua filosofia
um pouco mais profundamente, tá? Então, a base do pensamento para esses caras aqui, nessa tradição platônica, aristotélica, agostiniana, a gente vai ver a influência de Agostinho sobre essa obra também, tá? É a linguagem. Então, entender corretamente a linguagem é imprescindível, tá? É fundamental, para usar o termo da época, né? É sine qua non, é a condição sem a qual você não vai conseguir fazer uma boa teologia, tá? Então, uma dica aí para os nossos seminários do Brasil, né? É começar o primeiro semestre com gramática. Então, se a gente perguntasse para Anselmo o que a gente poderia melhorar no ensino teológico nosso, ele falaria com certeza que nós precisamos de um bom domínio aí da linguagem, tá? Da linguagem gramatical aí, se torna imprescindível. Quando eu fui fazer teologia, por assim dizer, eu estudei a vida toda escola pública, né, do Estado, eu não aprendi absolutamente nada de gramática, nada, zero. E eu fui eu fui fazer teologia, eu não fui direto do ensino médio, eu esperei alguns anos, né, para ingressar, tá? E nesses anos eu estudei teologia antes de entrar no seminário, né? Eu não estudei nada de gramática. E aí quando eu fui começar, e acho que essa é a experiência de todo mundo, né? Pelo menos da maioria. A gente vai progredindo no curso e a gente vai vendo a importância absurda que é a gramática para o nosso pensamento teológico e para os nossos estudos, né? Não só na questão do grego e do hebraico, né, para a gente aprender, mas da própria leitura de textos, né, da própria produção de texto. A gente tem que escrever um artigo, por exemplo, um trabalho para alguma matéria. E a gente não sabe nada de gramática, o texto inevitavelmente vai ficar uma coisa horrorosa, assim. A gente pega texto de alunos do primeiro ano do seminário, ou até do último, até o pessoal nosso aqui, né, cheios de erro de gramática, ou seja, a gente não consegue ordenar o nosso pensamento direito sem um estudo aí aprofundado da gramática, né? Então, toda essa tradição aqui, eles vão entender que a primeira coisa que alguém tem que fazer, tanto na filosofia quanto na teologia, é estudar a natureza da linguagem de forma mais aprofundada aí, ok? Tá dando para acompanhar, gente, até aqui? A gente está só indo pelas beiradas ainda do degramático aqui, tá? Ok. Gente, então vamos lá. Contextualizando um pouquinho mais a gramática, nós temos aí duas influências ainda sobre o Anselmo, tá? Esse Prisciano de Cesareia do século VI, ano 500 e alguma coisinha, né? Ele vai escrever um livro chamado Institutiones Grammaticae, que é instituições gramaticais, tá? Que vai ser uma base de ensino do latim por muito tempo, tá? Então todo mundo vai ler o Prisciano para começar a entender gramática, e o Anselmo também, ele lê Prisciano, ele tem esse fundamento como base, se perde um pouco no século VII, a obra dele, tá? Mas esse sujeito aqui chamado Alcuino de York, que também é importante na história do pensamento cristão aí, tá? Século 8 e 9, ele vai reintroduzir o Prisciano nos estudos teológicos, tá? Então, essa questão do degramático aqui, ela vai ter essa influência desses dois autores aqui, Prisciano e Alcuino de York, tá? Só que, gente, existe um detalhe aqui. Quando Anselmo vai escrever, então, essa sua gramática, entre aspas, que não é gramática, dentro da tradição das gramáticas do período patrístico medieval, ele não vai repetir o que o pessoal já falou antes, tá? Ele não vai simplesmente ter uma discussão sobre a linguagem no nível gramatical, tá? Ele vai ter alguns elementos de originalidade, alguns elementos que ele vai trazer pela primeira vez, trazer de forma inédita para o debate sobre linguagem, tá? Então essa originalidade dele que a gente vai ver nos próximos slides, né? Porque ele vai conectar a linguagem com todas as coisas, né? Com o mundo, com Deus e assim por diante, tá? Então esse livro do Degramático, ele não é descartável, tá? Ele é fundamental para a gente entender todo o projeto de Anselmo, do pensamento dele, tá? Na verdade, essa aula devia ser a primeira, né? Mas a gente faz esse movimento aí de retorno para
para a gente ver toda a estrutura, porque a gente viu a vida e a obra dele, depois a gente viu sobre como ele pensa o ser humano, a antropologia dele, tá? E agora, ok, dada o que é o ser humano, como que a gente começa, então, a estudar o pensamento de Anselmo? A gente vai começar, então, pelo degramático, tá? E aí, por incrível que pareça, essa obra é fundamental para Anselmo, por incrível que pareça, ela é completamente negligenciada, e tem um cara só, um cara na história toda, que se debruçou especificamente sobre esse livro, tá? Que é o Desmond Paul Henry, tá? Que é o D.P. Henry, tá? E o Henry, ele escreve 3 livros inteiros sobre o degramático, tá? Em 1974, ele escreve um livro chamado Commentary on the Grammatical, um comentário sobre o degramático, onde ele vai comentar o texto, tá? Linha por linha, ali, praticamente, do degramático, vai explicar o que é paronímia, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a grande questão da obra, tá? Ele vai escrever um outro livro, né? Ele escreve antes, né? 1964, que é a The Grammatical of Anselmo, onde ele vai ver a influência do degramático, ele vai mostrar toda a influência de Aristóteles, de Boécio, que a gente já viu, tá? Estou tirando aqui dele essas questões aqui. E um último livro, em 93, chamado A Lógica de Anselmo, onde ele vai mostrar a influência do degramático sobre todo o pensamento de Anselmo. Então, uma é sobre as influências, outra é sobre um comentário, e outra é sobre o impacto dessa obra nas demais obras de Anselmo. Ou seja, o que o Henry vai mostrar para nós é que não tem como entender direito o projeto da teologia de Anselmo, tá? Sem o degramático. Então, o degramático é a porta de entrada para o pensamento de Anselmo. A gente vai entender daqui a pouquinho sobre isso, tá? E sobre o que é, então, o degramático? Gente, vamos lá. Ele vai começar discutindo o livro sobre a questão da substância e da qualidade expressada na linguagem, tá? E aí, o que expressa a substância seria o substantivo e o que expressa a qualidade, seriam os adjetivos, tá? Só que, na época, tá? E aí eu estou me baseando em alguns estudiosos aqui para falar isso, porque eu comecei a estudar latim agora, então eu não tenho propriedade para falar isso de mim mesmo, né? Mas o pessoal que vai estudar o latim da época de Anselmo vai dizer que não havia diferenciação entre o substantivo e o adjetivo. Então, era expresso da mesma forma um e outro. O que vai dizer o que é um e o que é outro é o contexto, né? E aí nós temos uma dificuldade. Por quê? A pergunta do aluno ali no diálogo degramático para o professor, que seria Anselmo, no caso, né? É o seguinte: será que a linguagem ela consegue expressar só a substância de alguma coisa? Ou será que ela consegue expressar só a qualidade de algumas coisas? E aí, para debater isso, você precisa entrar na ontologia mesmo, né? Será que as coisas elas têm alguma essência em si? Esse é um debate completamente aristotélico, né? Ou será que elas são aí meramente qualidades, tá? Então, lembrem que Aristóteles, você tem, na categorização dele, você tem a ousia, que é a substância das coisas, e você tem os acidentes. Os acidentes são essas qualidades da coisa, né? Então, por exemplo, o fato da minha cadeira aqui, essencialmente ela é uma cadeira, mas o fato dela ter esses detalhes preto e vermelho é um acidente, ou seja, é uma qualidade, é um adjetivo de cor para elas aí, tá? Então, esse aluno ele vai pirar nisso, ele vai dizer, olha, qual que é a essência da realidade e como que a linguagem vai conseguir expressar a realidade, tá? Porque, por exemplo, eles vão usar lá no livro a questão do álbanos, que é a questão da brancura, né? Para eu conseguir traduzir isso, eu fiz uma pequena ilustração, tá? Imagine que tem um ser humano que o apelido dele é Branco, né? Eu já conheci um senhorzinho que eu não sei o nome dele, mas eu chamava ele de Branco porque todo mundo apelidava ele como Branco, tá? E ele era branco, de fato, por isso que é o apelido dele, né? A cor da pele dele era branca. E aí a gente chamava ele o Branco, branco daqui, branco dali, né? E aí, esse é exatamente o adjetivo que estão usando no começo do livro de gramática. Tá? Será que brancura, quando você fala assim,
tal pessoa é branca, ou tal coisa é branca. Você está expressando a essência daquela coisa, ou você está expressando apenas um acidente, uma qualidade daquela coisa, tá? Então, na frase, ele é branco, o meu referente, eu estou falando da pessoa que é apelidada ou chamada ou conhecida por esse nome, branco, ou eu estou falando da qualidade dele enquanto uma pessoa branca, tá? E facilmente respondível hoje na linguagem, né? Mas na época o aluno de Anselmo aqui, que ele inventa, projeta aqui, né? Ele dá um nó na cabeça dele, né? Sobre essa natureza da linguagem. E aí o Anselmo vai aproveitar isso para ir mais a fundo, tá? E dizer que não é possível você expressar tanto a substância e a essência das coisas, como a qualidade das coisas, é, sem necessariamente apelar para algo na linguagem que vai trazer essa questão. Como? Como que o Anselmo vai resolver isso? Isso aqui é muito legal, tá? É, ele vai dizer, olha, você está fazendo uma confusão para o aluno dele, né? Muito simples, entre aspas. Na época não era tão simples assim. Para nós é um pouco mais simples, né? Do uso da linguagem comum, tá? Para o uso técnico da linguagem na gramática, tá? Por quê? Ele vai mostrar que, ok, na gramática, você pode confundir o substantivo com o adjetivo, no caso da gramática do latim, né? Mas isso não quer dizer que você vá confundir a linguagem no uso ordinário da coisa. Porque quando você usa a linguagem no sentido ordinário da coisa, você vai conseguir fazer uma distinção contextual, né? O seu ouvinte, o seu interlocutor vai entender, pelo contexto, se você está falando ali de um sujeito, de uma substância, ou de um adjetivo, uma qualidade. Tá? Então, no contexto desse senhor que eu conheci muitos anos atrás, quando tinha outro emprego, né? Ele era meio que um chefe lá. O pessoal entendia quando alguém falava, oh, o branco está chegando, né? Ou, o branco ele saiu. Eu não estou falando da brancura existencial, essencial, de alguma forma abstrata, né? Mas eu estou falando daquele senhorzinho que era apelidado dessa forma. E quando você fala, não, aquele sujeito é branco, aquele sujeito não é branco, você, pelo uso comum da linguagem, no contexto geral, você tem aí essa distinção muito mais clara, tá? E paronímia, gente, é o grande debate gramatical do degramático, porque paronímia são palavras que têm a mesma forma, mas são categorias diferentes, têm significados diferentes, tá? Por exemplo, a palavra manga é uma paronímia porque você tem lá a manga de camisa, manga de fruta, e outros usos da palavra. Se colocar um acento no final, fica mangá, né? A gibi japonês, por assim dizer, né? Então, e esse debate é muito importante porque o pessoal não estava conseguindo fazer essa distinção aqui na época, tá? E essa distinção, gente, ela pode parecer ultrapassada, mas ela não é, tá? Muita gente hoje em dia, muita gente mesmo, confunde o uso comum da linguagem com o seu uso gramatical, tá? E isso aqui é uma grande pena. Por quê? Deixa eu entrar um pouquinho, fazer um parênteses aqui, tá? Uma notinha de rodapé para entrar nesse debate aqui contemporâneo, tá? Gente, na linguística hoje, isso aqui tem que ser enfatizado, por quê? A gramática normativa, tá? Ela não é a única expressão de linguagem que é correta, tá? E ela não é normativa em 100% do uso da linguagem. Eu estou usando isso aqui apenas para ensinar isso para vocês, tá? Por quê? A gramática normativa, ela vai normatizar, ela vai ser norma para contextos formais, ok? Então, você vai escrever uma coisa formal, um artigo, um e-mail mais formal, você vai precisar dominar a gramática formal. Então, saber ali a morfologia, saber
a sintaxe, saber semântica, né? Saber a construção de texto, tá? Então, se você vai dar uma palestra num contexto mais formal, tá? Você vai precisar usar uma linguagem formal. Você vai precisar modelar a sua linguagem formalmente, tá? Só que a gramática normativa, ela não é normativa em contextos informais, tá? Então, por exemplo, numa conversa entre duas pessoas, o pessoal está pouco se lixando, por assim dizer, para usar uma linguagem chula, né? Do uso correto das palavras. Porque no uso informal, o que importa é você ser entendido, né? Por exemplo, WhatsApp. Você pode ter um contexto formal no WhatsApp, conversar com alguém formalmente, mas o WhatsApp, por exemplo, é um uso da escrita informal, onde as regras da gramática não normalizam lá, tá? Porque o centro da comunicação lingual é você ser entendido, tá? E aí a gente precisa dominar os dois. A gente precisa. Eu não estou falando que a gramática não é importante, a gente precisa ter o domínio da gramática, mas a gente precisa saber que ela não regulamenta todos os contextos. Por quê? E aí que está um preconceito que flui de ignorância linguística, né? O uso informal ele é menor, ele é mais pobre, ele é mais ignorante do que o uso formal. Não, gente, na verdade é o contrário, tá? Por que que a gramática normativa não normaliza 100%, assim, por assim dizer, a linguagem informal? Porque a linguagem informal ela é muito mais rica do que a gramática normativa pode dar conta. Ou seja, a gramática normativa ela não consegue dar conta de toda a diversidade que é a comunicação verbal informal. Portanto, a comunicação informal ela é mais rica do que a gramática normativa. Então, eu consigo... Por quê? Gente, numa comunicação verbal, em uma interação linguística, a gente se corrige na hora, a gente pode usar exemplos e construções linguísticas que escapam da gramática, a gente pode usar humor, a gente pode expressar sentimentos, a gente pode usar o corpo, a gente pode usar o tom da voz e várias questões contextuais que é impossível a gramática normativa reger isso, tá? E aí você tem, por exemplo, gramáticas que são chamadas de gramáticas descritivas, que vão tentar meramente descrever esses fenômenos linguísticos informais, tá? E Anselmo ele já traz isso à tona lá no século XI, tá? Ele vai dizer, olha, existe uma diferença do uso gramatical para o uso da linguagem comum. Então, o erro do aluno, que é o erro de muita gente hoje, é reduzir uma coisa a outra. Não, a linguagem só pode ser expressa de forma gramatical, portanto, a gramática ela vai expressar algo da realidade, portanto, eu não sei se a realidade existe uma essência nas coisas ou se é apenas um monte de qualificação e atributo juntos aí numa uma determinada coisa, tá? E aí, gente, nesse debate todo que Anselmo vai trazer aqui, o propósito dele não é ensinar gramática, não é o propósito final, né? Não é discutir meramente a diferença de substantivo e adjetivo. O propósito da obra de Anselmo é exegese. O propósito da obra de Anselmo é interpretação, especialmente interpretação bíblica, tá? Porque eles, como uma obra que vai introduzir os monges na época, ou os alunos dele na época, nos estudos teológicos, ele vai precisar, olha, vocês precisam ter um conhecimento adequado sobre linguagem. Para quê? Qual que é o propósito? Né? Para o monge, gente, era ler melhor obras teológicas e ler melhor o texto bíblico acima de todas as coisas, tá? Então, não é para Anselmo e para o pessoal da Idade Média, você não pode simplesmente, como um leigo, achar que você está lendo e interpretando a Bíblia de forma 100% adequada. Tá? Você precisa de um preparo para isso. Você precisa de algumas obras que vão te introduzir aí a você pensar corretamente e se comunicar corretamente, que é o trivium, né? Gramática, lógica e retórica, né? Você conseguir entender as coisas na gramática, você conseguir distinguir as coisas na lógica. Isso aqui
É um problema lógico, né? Você não consegue distinguir a gramática formal da informal, tá? E você conseguir se expressar, que é a retórica a dialética, é extremamente fundamental para a interpretação bíblica. Então, o propósito da obra toda aqui é a exegese, é a leitura de obras, tá? E aí, gente, entrando nessa questão exegética, eu vou falar um pouquinho agora sobre a influência de Agostinho nessa obra, tá? Uma influência que vocês vão entender o porquê que eu trouxe Agostinho para o debate, tá? Lá no livro De Trinitate, do Agostinho, logo no comecinho do livro, sobre a Trindade, Agostinho vai dizer o seguinte, para, portanto, que a mente humana pudesse ser purificada das falsidades, a Sagrada Escritura, que se adapta aos bebês, não evitou palavras extraídas de qualquer classe de coisas realmente existentes, através das quais, como por nutrição, o nosso entendimento poderia sugerir gradualmente surgir gradualmente para coisas divinas e transcendentes. O que Agostinho está falando aqui? A Bíblia, ela não evita o uso comum da linguagem. Pelo contrário, a Bíblia se vale do uso comum da linguagem. Se a gente pensar, nossa, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, aramaico, o Novo Testamento foi escrito em grego, é uma linguagem completamente acadêmica. É o contrário. É a língua que o povo falava na época deles, tá? E expressa de uma forma que o público-alvo, israelitas do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, vai conseguir entender, tá? Então, porque qual que é o ponto da Bíblia aqui para Agostinho? A Bíblia se comunica com bebês, essa é exatamente a imagem que Calvino vai usar nos institutos, né? A Bíblia é como a mãe balbuciando palavrinhas ali, gugu dadá para o bebezinho ser confortado, né? E isso é Deus falando na Bíblia, tá? E aí, com essa linguagem ordinária, comum da Bíblia, nós gradualmente vamos subindo aí até as coisas transcendentais. Então, ou seja, pelo uso comum da linguagem, a Bíblia nos leva até Deus. Pode falar, Mateus. Só esse parêntese, né? Tem muita gente, professor, que fala, né, questiona, na verdade, alguns escritos da Bíblia por conta ah, desse Uhum. uso, né, desse argumento, né? Sim. Poxa, não, ó, o grego é. Pedro não poderia ter escrito o livro porque ele era um pescador e tudo mais, ele não sabia. Uhum. Uhum. E aí, interessante, né? Pensar que na verdade era algo mais comum a linguagem. E, Acho que isso muda tudo. esse debate é muito bom, Mateus. Por quê? O pessoal, os gramáticos gregos, o pessoal que escreve gramática grega mais antigo, que ainda está vivo, tá? Não vou citar nomes aqui, mas o pessoal que foi treinado numa concepção mais tradicionalista da linguística, o que eles vão falar? Eles vão falar que na Bíblia você tem erros gramaticais, mas isso não altera a inerrância. O pessoal que acredita na inerrância, né, vai dizer que Deus ele não inspirou a gramática, mas a linguagem por trás da gramática. É um argumento confuso. O problema disso tudo, que é um problema gigante para mim, é uma concepção errada da linguagem, tá? Uma concepção errada da linguagem. Por quê? É, o, quem, quem que está julgando esse erro gramatical? É um sujeito do século XXI, olhando para o cara que está escrevendo grego, que nasceu, que a língua materna é grega, né? Ou hebraica, por assim dizer. Você está julgando o cara mesmo por causa disso? Por exemplo, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse tem muitos desvios da norma normativa, né, da norma gramatical da língua grega. Tá? E o pessoal fala, o Apocalipse está cheio de erro gramatical, mas não tem problema, porque é um gênero literário apocalíptico e tal. O problema todo é essa definição de erro gramatical. Erro de acordo com quem? É a pergunta. De acordo com uma gramática do grego do século XX, né? Quando, na verdade, gente, é o uso concreto da linguagem que vai dizer para nós o que é aceitável e o que não é aceitável, e não algo externo da linguagem, tá? Por exemplo, os grandes livros de literatura modernos vão ter intencionalmente desvios gramaticais. Se você pegar, por exemplo, um dos maiores livros da literatura moderna, que é Ulisses, do James Joyce, o Ulisses intencionalmente
foge da regra gramatical do inglês completamente. Se a gente pegar Macunaíma, do Mário de Andrade, ou Grande Sertão Veredas, né, a coisa é completamente descambada, porque é o uso da linguagem falada em determinada região do Brasil por escrito. Aí você fala, não, isso é uma porcaria, isso está cheio de erro gramatical, não vale nada. Né? São as maiores obras da literatura brasileira, ou uma das maiores obras da literatura inglesa, que é o Ulisses do James Joyce. Né? O Guimarães Rosa, que escreveu o Grande Sertão Veredas, é um eruditíssimo, né? Alguém reconhecido, que foi reconhecido internacionalmente. Existem europeus que estudam a obra do Guimarães Rosa, né? Aí ele começa assim, a primeira palavra do Grande Sertão Veredas é no nada, tudo junto, no nada. Assim, uma palavra completamente fora da gramática. No nada. Você não pode falar no nada, tudo Vários junto. neologismos, né? É. Tem um Não, livro também interessante que é o do Saramago, o ah, Ensaio sobre a Cegueira, que ele ensaio sobre a cegueira. engole algumas palavras, algumas letras, ele Sim. junta tudo. É. E aí, isso é erro gramatical? É erro de acordo com o quê? De acordo com a gramática normativa, mas a gramática formal tá regulamentando isso? Não, tá? Não tá. Então, esse conceito de erro gramatical é muito complicado. Você vai falar para João como ele tem que escrever o grego? Para mim, você tem ali um uso legítimo do grego, tá? E a nossa gramática que tem que dar conta dessas variações do Apocalipse, por exemplo, de outros livros, né, das cartas de Pedro. E não o contrário, se você formular um monte de regrinha e falar, o João fugiu dessa regrinha gramatical. Isso é uma concepção muito pobre da linguagem, tá? É um tema da linguística, um preconceito linguístico também, que é muito importante estudar, tá? Isso não é coisa do pessoal de esquerda, por exemplo, isso é universal, tá? Isso é uma concepção linguística mais ampla. Tá? Tem um ou outro cara que está tentando resgatar essa concepção aí, por exemplo, a Suma Gramatical do... Nossa, eu tô com a imagem dele na minha cabeça, mas esqueci o nome dele, um católico brasileiro. Enfim, pesquisei no Google, Suma Gramatical. Gente, tá na ponta da língua o nome do cara, esqueci. Ele tenta, na gramática dele, resgatar essa concepção toda, e ele é completamente influenciado por Aristóteles na gramática dele. É um retrocesso, tá? Não indico Suma Gramatical para ninguém mesmo, assim, tá? Eu li a obra Apareceu toda. aqui, Carlos E Nogué, isso, Nogué. Você falou Carlos, eu lembrei do Nogué. Tá cedo, né? O tic-tac não começou a funcionar ainda direito. Mas isso é um atraso, um retrocesso muito grande aí, tá? Ok? Deu para entender essa questão gramatical? Isso é coisa para estudar por anos, tá, gente? Só estou dando uma palhinha para vocês aqui, tá? E aí, gente, que nós temos a influência de Agostinho é importante porque o próprio Agostinho ele vai construir 3 obras, né? Que é o De Magistro, o De Doctrina Christiana e o De Trinitate, que uma vai escalando a outra, tá? Então lá no De Magistro ele vai debater a natureza da linguagem, tá? Para depois debater a natureza da linguagem, ele escreve o Doutrina Cristã, que é sobre interpretação bíblica, ok? E depois ele escalona ali sobre o livro dele na Trindade. Então, essa é a ordem que tem que ler esses 3 livros, né? O De Magistro, Doutrina Cristiana e o De Trinitate, nessa ordem, porque antes de você estudar a Trindade, estudar Deus, você precisa ter uma hermenêutica boa, que é o Doutrina Cristã. E antes de você ter uma hermenêutica boa, você precisa ter uma concepção de linguagem boa, você precisa ter uma boa gramática, tá? Então, esse movimento de Agostinho é o mesmo movimento que Anselmo vai fazer, tá? Embora ele não cite isso, e aí por isso que a dificuldade de contextualizar a obra dele, tá? Você precisa ter esse conhecimento prévio para entender a obra, tá? Então, eu coloquei algumas coisas no slide, mas basicamente essa é a influência dele, tá? Começar com o degramático para depois você partir para um monológio, um proslógio, cur Deus homo, porque Deus são o homem, sobre a processão do Espírito Santo também, uma outra obra importante dele.
Mas para tudo isso, precisa começar pela gramática, precisa começar por uma concepção correta aí da linguagem, tá? Então, alguns temas de encontro aqui de Agostinho de Anselmo, além de tudo isso, né? O Anselmo, ele vai da gramática até a visão beatífica. Esse é o passo a passo da teologia de Anselmo, tá? Para você chegar na visão beatífica, não é uma coisa de causa e efeito, né? Mas é uma construção. Você precisa começar na gramática. Então, olha só a importância da gramática para Anselmo, tá? Então, nesse livro, apoiando a linguagem, a lógica e todas as complexidades da dialética, está Deus, pois quando a linguagem é entendida como significativa, ela é entendida como portadora de imagem e, portanto, torna-se um sacramento da verdade divina, tá? Então, a linguagem, aí, como signo, né? Ela está aí expressando o significado que Deus expressou na própria criação ao criar tudo pela palavra, tá? Então, a linguagem é um sacramento, não no sentido técnico do termo, né? Mas no sentido dela nos levar até Deus e nos levar a compreender Deus aí, isso tudo no contexto de igreja, de mosteiro, de crente, tá? Tá pressupondo que a pessoa seja convertida aqui, que a gente já viu no mês passado, tá? Então, vamos lá. Quão adequada é essa descrição quando consideramos que um sacramento é um sinal exterior visível de uma realidade interior e invisível? E que na tradição cristã, a palavra, na forma exterior e visível da Bíblia, é o meio através do qual o indivíduo é transformado interiormente e invisivelmente. É disso que trata o contexto monástico, meditar na palavra divina para internalizar o externo. Mas há mais aqui no diagramático. Não é apenas a palavra das Escrituras que transforma o indivíduo, mas o próprio Cristo encarnado, que é a palavra, e através de quem a res está além do signa, é manifestada a todos. Res é coisa em latim, né? É algo concreto, tá? Então, Cristo como a palavra, o Logos Criador e encarnado, é ele que vai manifestar para nós as coisas, a res, tá? A coisa em si, através dos signos para quais essas coisas são imbuídas, né? São dotadas para significar o que a criação, o que Deus entende na criação para nós, tá? Então é nessa sua qualidade de verbo que é feito carne que Jesus, para citar aqui o Anselmo, né, que é a verdade, a bondade e a beleza divina, capacita o homem a perceber e aprender essas ideias e princípios de outras formas, de outra forma abstratos, e o conduz ao seu verdadeiro centro e significado em si mesmo como Deus, como Trindade, tá? Ou seja, existe uma metafísica semântica aqui por trás dessa teoria da linguagem de Anselmo de que as coisas elas têm significado porque Cristo como palavra criou elas, tá? E Cristo como palavra ao criar elas, é ele que manifesta essas coisas para nós com significado e, portanto, é só assim que é possível a expressão linguística significativa do ser humano, tá? Então, a conexão entre ordem no universo, significado no universo e tudo está conectado por causa disso, tá? Vai mostrar a beleza da linguagem e Anselmo ele vai dizer que seria impossível o uso da linguagem sem Deus, porque sem Deus não haveria nada, mas vamos dizer, se houvesse alguma coisa, ia haver tudo um caos, tudo desconexo, e, portanto, seria impossível se expressar de forma significativa. Então, aqui você tem uma teologia da linguagem, onde a palavra só tem significado porque o mundo tem significado, e o mundo tem significado porque Deus criou o mundo com significado, tá? Eu estou correndo um pouquinho aqui, gente, por causa do nosso horário, daqui a pouquinho eu vou dar aula também, mas só para vocês entenderem aqui o finalzinho, tá? Então, um dos debates do gramático, né, e da teologia de Anselmo é se as palavras são imagens do mundo da ordem de Deus, né? Portanto, as palavras são criaturas, né? Será que o mesmo acontece com Jesus, né? Que como palavra, será que ele é criatura da imagem de Deus? Ele vai falar que não. Jesus é o contrário, né? Ele é a palavra criadora que vai dar sentido para a criação,
e aí isso vai dar sentido para nossa linguagem depois. Pode falar, Matheus. O Descartes, ele tem um quando ele está formulando, né, a teoria dele das ideias, ele, ele chega à conclusão da existência de Deus. Ele fala que Deus, ele, ele existe, né, o cogito ergo sum, penso logo sou, porque a gente, por exemplo, tem uma noção de perfeição, só que nada na Terra é perfeito. Então tem que Aham. ter algo que é perfeito, né? No caso, seria Deus, que seria essa imagem. Então seria mais ou menos essa ideia, né, das palavras como imagem, mas Jesus sendo essa palavra. Não sei se eu consegui compreender. Sim, todo o pensamento posterior é influenciado por Anselmo, né? Então essa linguagem do ens perfectissimum, que Uhum. está em Descartes, que está em todo mundo depois, né? Ela vem de Anselmo, né? É o ser sobre o qual você não pode pensar nada além. Ah, entendi. Ok? Entendi. Então tem influência sim. Só que o Descartes ele vai absolutizar a razão, né? O Anselmo, por mais racional que ele seja, racionalista não, racional, ele não vai ser racionalista, porque, por exemplo, uma categoria que ele coloca em pé de igualdade com a razão é a beleza. Para ele, a beleza ela é tão importante quanto o pensamento lógico. Então, a estética é importante para ele também. Tá? Você ser impactado pela beleza do mundo, por exemplo, vai te dar aí uma compreensão sobre Deus. Tá? Então, você não tem isso posteriormente, né? Então, é isso mesmo, Matheus, essa influência aí a palavra cria com significado, o mundo tem significado e só por isso a gente pode expressar as palavras significativamente, tá? E para Anselmo, a escritura, ela é suprema, tá? Eu trouxe uma citação aqui do Cur Deus Homo 1,18, que vai dizer o seguinte: se eu disser qualquer coisa que não seja confirmada por uma autoridade maior, mesmo que pareça estar provada pela lógica, não se deve acreditar a meu argumento nenhuma validade que vá além do fato de que, naquele momento, parece-me ser assim, até que Deus me revele alguma coisa superior. Então, se você fazer um raciocínio lógico, aquilo ali é meramente, naquele momento, parece lógico, parece que é correto. Mas aquilo não é a verdade definitiva, você precisa de um teste maior sobre isso, né? Ele vai dizer assim: pois estou certo de que se eu disser alguma coisa que entre em clara contradição com as Sagradas Escrituras, ela, ou seja, a opinião de Anselmo, está errada. E se eu vier a perceber essa contradição, não desejarei manter tal opinião. Então, isso aqui é só a escritura, tá, gente? Na Idade Média. É, existe uma autoridade maior sobre as outras autoridades. Então, a razão é uma autoridade? E é uma autoridade grande para Anselmo. Só que se a minha razão, eu fazer um raciocínio que parece lógico, mas está em contradição explícita com o texto bíblico, eu abandono a minha lógica, que só aparentemente parece correta, mas não é correta, porque a Bíblia ela é essa palavra autorizada, imbuída de autoridade maior aí para Anselmo, tá? Esse aqui também eu vou deixar para um outro momento, tá? E só para nós concluirmos então, gente, 9:05 já, a recepção de Anselmo ela é muito interessante, especialmente no idealismo alemão do século XIX, né? 18, 19. Você tem ali um triunvirato ali do idealismo, que é três filósofos, né? Fichte, Schelling e Hegel, né? Todos eles vão dialogar de alguma forma com o Anselmo, tá? E nessa tradição alemã, quando o pessoal vai pensar o ser supremo de Anselmo, eles vão dizer que não é possível se falar ou se pensar sobre esse ser. Então, por exemplo, Fichte vai dizer que não devemos pensar sobre Deus porque isso é impossível. A certeza dele aqui é exatamente a existência de Deus como ser supremo, de acordo com a metafísica anselmiana. Por quê? Anselmo vai dizer: Deus é o ser supremo, aquele sobre quem não se pode ser pensado nada maior. Né? Isso a gente vai ver mais detalhadamente depois. E aí os caras, se Deus, se por acaso ele existir como ele é o ser supremo, ele necessariamente está para além da razão e da linguagem. Então, para o Fichte, você não pode pensar sobre Deus de forma significativa. Seu pensamento não vale nada, porque é só algumas conexões na sua cabecinha tentando aprender o infinito, tá? E, por exemplo, Nietzsche e outros vão dizer também que Deus não pode ser nem falado. Você não pode nem pensar verdadeiramente sobre Deus, nem falar sobre ele, porque você não pode
apreender o infinito, se essa é a definição clássica de Deus, tá? Eu vejo Anselmo respondendo isso de forma muito simples, né? Dizendo que esses ateus aqui, eles não podem nem sequer falar isso sem pressupor Deus, né? Eu quase estou trazendo Anselmo aí um pouco mais para o pressuposicionalismo, né? Mas sem... só uma brincadeira, tá, gente? Mas assim, para Anselmo, ok, Deus é o ser que está infinitamente além da nossa capacidade, mas o Logos divino, Deus Filho, ele cria tudo com significado e ele se vale da linguagem ordinária, e ele se vale da criação ordinária, ou seja, comum, para nos levar até ele. Ou seja, a gente começa da linguagem e ascende até a visão beatífica, exatamente porque tudo tem sentido, porque Deus cria tudo com sentido e com beleza, e com lógica, e é por isso que você pode falar. Então, para Anselmo, ele vai olhar para esses ateus aqui e vai dizer, olha, você não ia conseguir nem falar isso sem você pressupor Deus. Porque a linguagem só é possível você conectar uma coisa com a outra se Deus existir e ele criar todas as coisas como ele criou, tá? Porque se você parte do ponto que Deus não existe ou que Deus está tá além da criação e não está interagindo com a criação, você não essa sua frase, você não pode pensar sobre Deus, não faz o menor sentido nenhum, né? Então Anselmo ele vai ter essa teologia da linguagem e essa filosofia da linguagem bem estabelecida aí para os estudos teológicos. Certo, gente, espero que eu tenha mostrado para vocês a importância de um diálogo seco aí, medieval, de gramática, para os estudos teológicos, nossos estudos teológicos, aí, a importância da teologia. Ok? Certo? Alguma dúvida? Algum comentário? Deixa eu finalizar nossa gravação aqui.